Oi, gente, meu nome é Luana, sou do Senac Vila Prudente, da turma T35 de Técnico de Enfermagem. Hoje a gente está fazendo um trabalho sobre a conscientização do autismo e eu decidi trazer uma mamãe de uma criança atípica. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Ingrid, também sou da turma T35, técnica de enfermagem. E com ela aqui eu vou fazer umas perguntinhas para ela e ela vai respondendo para vocês entenderem um pouquinho melhor, né? Porque vocês nunca vão conseguir entender como uma mãe atípica entende. O que significa na prática ser uma mãe atípica? Na prática, ser uma mãe atípica é um misto de emoções, né, de sentimentos. Um dia é sempre diferente do outro, nenhum dia é muito igual. Então, é um misto de emoções que não tem como explicar. Você pode explicar um pouquinho pra gente como é a rotina com ele? A rotina com meu filho, ele tem 6 anos de idade, né? Ele estuda, ele brinca como toda criança, né? Uma criança típica, uma criança normal, só que ele tem sua sensibilidade. Há dias que ele está mais sensível ao barulho do som, há dias que ele está mais sensível na hora de comer, então acaba que são dias e dias, nenhum dia é igual ao outro. E no dia que a rotina não tá do jeito que ele quer, qual que é o maior desafio que você enfrenta? No dia nesses dias assim, a rotina acaba sendo mais complicada, porque não é da forma que ele quer, então ele acaba se expressando muito mal, ele acaba ficando muito irritado com facilidade, acaba tendo crises, então acaba sendo mais complicado. E a gente, como adulta, a gente tem que tentar entender e tentar contornar a situação. E as pessoas, elas entendem super rápido e errado, né? E o que mais te incomoda nessa ele estar entendendo dessa forma e acha que seu filho, ai, te incomoda você acharem que seu filho é doente ou algo do tipo? Porque muitas pessoas acham, nossa, a criança tipo, é uma criança doente, tem que tratar ele diferente. Te incomoda isso? Então, no começo me incomodava muito, assim, entender o que os outros pensam sobre o meu filho. Só que tem um tempo que a gente tem que parar e pensar na gente, no nosso filho. Então, hoje em dia não me afeta mais. Eu sei que ele é uma criança especial, eu sei que ele vai conseguir continuar a vida dele, mas com algumas sensibilidades e tá tudo bem. E não me incomoda mais, não me afeta, né? E eu mostro isso para mostrar para ele que ele não pode se afetar com o que os outros vão achar dele ou deixam. E na escola, as professoras entendem ele super bem ou você já teve alguma situação na escola que você não gostou e achou que a professora agiu errado? Então, teve situações que realmente não são legais, né? Antes de descobrir que meu filho, antes de descobrir não, né? Antes de ter o laudo de que ele era, aconteceu de alguns professores afastar ele das outras crianças por achar ele bruto demais, por ele não, vamos dizer, se encaixar com as outras crianças. Então é uma situação que pra gente que é mãe acaba machucando muita gente, né? A gente fica se questionando, se perguntando o porquê daquilo, né? E na sua vida, o que mudou depois que você percebeu que você seria uma mãe atípica? Na minha vida, assim, é bem engraçado dizer que eu sou mãe de primeira viagem, eu sou uma mãe atípica, então foi um misto de sentimentos, né? Então é tudo muito novo, é tudo muito diferente, então foi algo que me mexeu muito comigo, com o meu emocional, sabe? Mas que eu soube lidar, que eu tô lidando, porque, como eu disse, né, dias e dias, tem dias que eu vou estar mais conseguir lidar melhor, tem dias que não tem como a situação, então a gente acaba meio que ficando tipo, ai, o que, que eu faço agora? O que, que eu vou conseguir? Então acaba sendo um pouquinho complicado, mas como eu disse, é dias e dias. E apoio? Que tipo de apoio que você acha que sente falta? Apoio. Em questão de apoio, eu tenho muito apoio da minha família. Minha família me ajuda muito. No caso, a madrinha do meu filho, que é minha prima, e minha avó. Então, eu não posso dizer que eu não tenho um apoio, mas sim, falta apoio pela parte de, vamos dizer, pessoas próximas, tipo, ai, seu filho é muito bruto, seu filho é muito, vamos dizer, mimado. Então acaba que magoa um pouco, mas só que nem eu disse no anterior, né?
que se a gente parar para ficar pensando, ai, o que aquela pessoa pensa, o que aquilo, vai machucar mais. Então, em questão de apoio, no momento, não pode ser que falta, mas que eu tenho. E o que você gostaria que as pessoas soubessem antes de julgar uma mãe de uma criança típica? Então, é que tentasse entender, né? Porque eu sei que nem todo mundo vai entender, mas que são rotinas diferentes, né? A gente tem que acabar tentando lidar, contornar, porque um dia a criança ela vai acordar super bem, ela vai brincar, ela vai sorrir, como qualquer outra criança. Mas tem dia que ele vai acordar mais sensível, que ele vai acordar mais estressado. Então, para as outras pessoas entenderem, é tentar entender que nem todo dia é igual. Nem todo dia vai ser uma rotina igual. E acaba que sobrecarrega muito a mãe e a criança ao mesmo tempo. Então, eu queria que as pessoas tentassem entender essa situação, que não é fácil. Gente, as minhas perguntas acabaram por aqui. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, as pessoas estão aqui no Senac Vila Prudente. A gente somos a turma T35. Dia 10 a gente vai fazer uma apresentação, vai ter até teatrinho. Se vocês quiserem vir, aproveitar, vocês vão passar por aqui, vai ter um QR Code para dar acesso ao nosso vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem. Se vocês tiverem mais alguma dúvida e tiverem uma mamãe atípica ao seu lado, tente ajudar ela, porque ela vai precisar do seu apoio. O que mais uma mãe atípica precisa é de um apoio, não só uma mãe atípica, como qualquer outra mãe, tá bom? E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Beatriz, sou estudante de enfermagem da turma T35 e hoje vamos falar sobre o tema muito importante, o autismo. E para essa conversa, eu convidei a Priscila. Oi, gente. Que vai compartilhar informação e experiências que ajudam a aumentar a conscientização e o entendimento sobre o transtorno do aspecto autista. A primeira pergunta é: quando você começou a perceber que seu filho poderia ser atípico e como foi esse momento? Bom, gente, hoje eu compartilho de duas experiências diferentes com o autismo. Eu tenho um filho de 14 anos, ele é nível 1 de suporte, e eu tenho um filho de 6 anos, que ele é nível 2 de suporte. O meu filho de 14 anos, o diagnóstico dele foi bem tardio, porque, infelizmente, há 14 anos atrás, nós não tínhamos tanta informação sobre o autismo. Então, do meu filho de 14 anos, ele teve o diagnóstico somente fechado aos 9, tá? Ele teve uma trajetória bem difícil, porque os médicos colocavam várias hipóteses, mas não fechavam o diagnóstico dele. Então, o laudo dele foi laudado a partir dos 9 anos de idade. E como foi o processo até chegar ao diagnóstico? Foi muito difícil, porque ele é o meu filho de 14 anos, ele foi minha segunda experiência como mãe, porque eu tenho uma filha também mais velha, né? E quando eu comecei a perceber que ele estava se desenvolvendo de uma maneira completamente diferente da minha primeira filha, eu procurava entender que eram pessoas diferentes e não desenvolvimentos diferentes. Porém, hoje eu tenho conhecimento que as etapas de desenvolvimento da criança dizem muito se ela tem esse espectro ou não, tá? Vocês podem até acompanhar, inclusive, esse desenvolvimento das crianças na carteirinha de vacinação. Lá tem a régua do que cada criança faz em cada fase da sua vida, né? Tem um parâmetro. Então, eu comecei a perceber que ele não fazia algumas coisas conforme minha filha já fez mais rápido e outras crianças que eu convivia também. É bom. E qual foi o maior desafio que você enfrentou depois do diagnóstico? O maior desafio depois do diagnóstico foi fazer as pessoas entenderem que o comportamento dele estava mais ligado ao espectro do que a falta de querer socializar, a falta de querer se comportar de maneira padrão, né? Ainda mais que é uma idade educacional, né? Ele estuda, então as pessoas já criam um perfil daquela pessoa específica. Elas meio que já colocam um título
da criança esquisita, da criança excluída, da criança chata, da criança mimada. E hoje nós temos esse conhecimento que essa característica ela muda e limita o jeito de cada um agir e pensar. Então, o que foi mais difícil de lidar foi o dia a dia dele na escola e na convivência com outras crianças, porque aí eu tinha que viver, sempre estar explicando o porquê de tal comportamento, o porquê de tal costume que ele tinha. E o que você gostaria que as pessoas entendessem melhor sobre o autismo? Que isso é bem importante também. Hoje, para mim, o que eu mais priorizo é em dizer para as pessoas, primeiramente, respeitem. Respeitem, porque assim, o autismo ele também não é um padrão, tá? Não existe um padrão do que a pessoa vai fazer ou deixar de fazer. Como eu disse para vocês no começo, eu convivo com 2 perfis de autistas e eles têm manias, costumes diferentes. Eles são de espectros iguais, mas assim, eles fazem coisas totalmente distintas, diferentes. Então, a primeira palavra hoje que eu deixo para vocês é respeite, né? Eu acho que o respeito ele cabe em tudo. Então, quando a gente entende que aquela pessoa, ela talvez está em crise, ou ela está incomodada, ou ela não gosta de um som tão alto, ou ela balbuceia, ou ela tem uma estereopetia, né? A gente tem que respeitar, né? Deixar a pessoa à vontade para que ela consiga se regular e conviver com a sociedade. Porque eu acho que a maior limitação dos autistas é de conviver e ficar sendo apontado, olhado e julgado. Bom, também tem, gostaria de te perguntar que é bem interessante, existe algum mito sobre o autismo que te incomoda? Qual? Sim, na verdade, assim, a resposta é bem parecida com a anterior, que é exatamente das pessoas, tipo, acharem que existe um padrão, que as pessoas ainda... Eu conheço muitas pessoas que ainda estão presas, que o autista vai andar na ponta do pé, que o autista, ele vai andar com fone de ouvido, e não é um padrão, tá? Então, Verdade. eu acho que é muito importante se conscientizar que existem diferenças aí e que todo mundo, na verdade, tem que entender que a gente não tem que seguir uma régua da forma que tem que se comportar, né? O que eu tenho hoje para compartilhar com vocês é que procurem atendimento, procurem terapia. A terapia, ela muda, o tratamento muda. Não tenham vergonha de aceitar o autismo do seu filho, de aceitar uma estereopetia, porque o tratamento muda. A minha experiência com o meu filho de 6 anos, ela foi diferente porque o diagnóstico dele foi precoce. Ele já foi laudado com 1 ano e 6 meses e hoje eu tenho ótimos resultados porque o tratamento dele se iniciou muito cedo. Já o meu filho, que foi laudado e iniciou o tratamento correto só com 9 anos, ele sofreu muito mais, sofre mais até hoje, porque o suporte que ele começou a ter adequado foi tardio. Então, a dica que eu dou para vocês viu que tem alguma diferença, viu que não está assim legal, a pessoa está desconfortável, a criança ou até o adolescente ou adulto, porque hoje qualquer idade pode ser laudada, então procure tratamento, porque o tratamento ele funciona. Eu tenho essa experiência, o meu filho menor ele era não verbal até 3 anos de idade e hoje ele fala, entendeu? Eu tenho assim muitos exemplos para dar para vocês. É que a nossa intenção aqui hoje é ser prático, mas assim, todo o tratamento que o meu filho teve, que iniciou-se cedo, eu vejo na diferença que faltou no meu filho que iniciou-se tarde. E como é a rotina da sua família? Mudou após o diagnóstico? Muito. Hoje eu conto com a ajuda de algumas pessoas que antes, infelizmente, eu não tinha. Eu tinha que fazer tudo sozinha, porque eles fazem tratamentos diferentes, em clínicas diferentes, em horários diferentes. Então, a minha vida ela era uma loucura, porque eu vivia só em função de trazer conforto para eles no dia a dia. Então, chegou num estágio que a pessoa que precisava ser tratada era eu, né?
E graças a Deus eu procurei ajuda psicológica, eu tive suporte de unidades, onde eu me estabilizei, a família se conscientizou da necessidade e eu tenho pessoas que me ajudam com as terapias deles, né? E aí eles fazem tratamento, eu tenho um filho que faz 10 sessões por semana, o maior hoje ele faz 2 sessões por semana apenas, eles acompanham psicólogo, psiquiatra, terapia ocupacional, musicoterapia, nutrição TEA, psicólogo, eles têm altas habilidades também, os dois, né? Além do autismo, eles têm altas habilidades, então essas habilidades elas também são tratadas, porque se não tratar também faz mal para eles. Importante. Que tipo de apoio você considera mais importante para as mães atípicas, família, escola, sociedade? O mais importante em primeiro lugar, é a família, né? As pessoas que estiverem ali mais próximo, ajudar. Às vezes uma ida na terapia, às vezes acompanhar a mãe naquela situação, perguntar se ela precisa, né? Ou às vezes nem perguntar. Tem pessoas que não gostam de dizer que está precisando de ajuda, mas assim, se mostrar que você está ali, às vezes você dedica 30 minutos do seu dia para uma mãe atípica, para uma criança atípica, faz muita diferença, tá? Você interagir ali com a criança, você ajudar a mãe a segurar uma bolsa para uma criança que está tendo uma crise, num shopping ou num passeio, por exemplo. Quando você vê uma criança em crise, você não olha com um olhar de espanto, você vai lá ver se a mãe pega a bolsa da mãe, que às vezes ela precisa acalmar aquela criança, pega um copo de água, sabe? São vários fatores que, na verdade, resumindo, é a humanização. É a gente ter um olhar humanitário para aquilo e agir como se fosse alguém da sua família. Quando você vê uma pessoa na rua ou em qualquer outro lugar que está passando por uma crise. Se for da sua família, esteja presente. Como eu falei, 30 minutos, às vezes, do seu dia que você cede faz muita diferença. E o que o seu filho te ensinou sobre a vida? Olha, com esses 2 filhos nesse espectro, eu digo para vocês que isso me mudou muito e me moldou muito, porque eu tinha uma visão totalmente diferente também e preconceituosa, tá? Eu seria hipócrita comigo mesma se eu dissesse que eu não tinha, porque eu acho que o ser humano meio que já nasce com isso. E hoje eu tenho muito cuidado com todos os tipos de diferenças de pessoas. Diferente do jeito que ela se veste, o que ela gosta de comer, no geral mesmo. Bom, é isso. Chegamos aos finais das perguntas e trouxemos um pouco do contexto. A Priscila tentou esclarecer um pouco para vocês e chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que essa conversa tenha ajudado e aumentado o conhecimento e a conscientização sobre o autismo. A informação é uma grande aliada para construirmos uma sociedade com mais respeito, empatia e a inclusão. Eu e a Priscila, da turma de enfermagem, agradecemos vocês por ter assistido até aqui. Obrigada, gente. Eu fico à disposição. Nós estamos aqui na unidade, no grupo da tarde. Esse vídeo vai ser compartilhado para todos vocês. E se precisar de alguma informação, algum suporte, nós estamos disponíveis. Mamães, não se esqueçam, prestem atenção nos sinais de seus filhos. Nem todo autista anda na ponta do pé. O autismo não precisa ser curado, porque ele não é uma doença. O autismo é uma característica. O autismo não precisa ser curado, ele precisa ser respeitado. O autismo, ele não limita, ele transforma. Som. Pode começar? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Bom, bom. O autismo, ele não precisa ser curado, ele precisa ser respeitado. O autismo, ele não precisa ser curado, ele precisa ser respeitado. Ao microfone! Mamães, não se esqueçam, nem todo... O autista, ele não limita, ele transforma.
o autismo não é uma doença. Saiu feio, o que foi? Lógico, você ficou olhando